Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu acredito que vai te aproximar mais de Deus e vai te fazer pensar sobre muitas coisas na sua vida, principalmente a quem você tem dado ouvidos. Vou ler para vocês o livro de Atos, capítulo 4, do versículo 14 a 22, que diz assim: Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais deste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado um milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Irmão, essa passagem aqui ela nos traz um ensinamento muito importante para a nossa vida. Porque aqui os apóstolos eles tinham feito um milagre pelo nome de Jesus, que eles tinham curado um homem. E por conta desse milagre eles tinham sido levados diante do Sinédrio. E diante do Sinédrio eles estavam numa iminência, eles poderiam morrer, eles poderiam ser condenados à morte, porque eles estavam em julgamento. Mas todos tinham visto o milagre que tinha acontecido. E os sacerdotes não tinham como negar isso. Porque todos estavam louvando a Deus e glorificando. E todos estavam percebendo que Jesus era o Senhor, o Salvador. E aí aqueles homens do Sinédrio, aqueles sacerdotes, mesmo vendo o que estava diante dos olhos deles, escolheram ser cegos. Eles não queriam aceitar de forma nenhuma que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Então eles tentam proibir os apóstolos de ensinar o nome de Jesus, de operar os milagres, de fazer tudo o que eles estavam fazendo, de pregar o Evangelho. Só que aí a gente vê os apóstolos eles retrucando, eles falando: olha, a gente não pode dar ouvido a vocês, a gente tem que dar ouvido a Deus. Então eles falam: julguem vocês mesmos se é certo ouvir os homens ou ouvir a Deus. Isso nos traz um ensinamento muito poderoso, porque os apóstolos tiveram a coragem de falar isso diante de pessoas que poderiam matá-los, então eles estavam sob risco de morte. E mesmo assim eles tiveram a coragem de falar que o correto era ouvir a Deus e não aos homens. Então, irmão, eu te pergunto, hoje, nesse dia que eu e você não corremos mais o risco de morte aqui no nosso país, no Brasil, não por pregar o Evangelho, não corremos risco por pregar o Evangelho. Você tem ouvido mais a Deus ou aos homens? Você tem ouvido mais a opinião das pessoas que estão ao seu redor ou a opinião que Deus tem sobre você? Você tem buscado agir guiado pelo que Deus quer para a sua vida ou pelo que os homens querem para a sua vida? Porque hoje a gente é bombardeado de diversos tipos de pensamentos, principalmente com as redes sociais. Tem gente tentando pôr ideia na nossa mente o tempo todo. E aí a questão que eu te faço: quem a gente tem ouvido? Será que a gente tem deixado a nossa vida ser guiada por Deus ou por essas pessoas? Que você possa meditar nessa palavra e que você possa ouvir mais a voz de Deus e menos a voz do mundo. E que Jesus abençoe a sua vida. Amém.